Olá, gente do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 18ª aula de filosofia referente ao módulo 18, tá? Da apostila, que é idealismo. Idealismo. Aqui na apostila tá só idealismo, mas a gente vai falar sobre idealismo filosófico, que na verdade é o mote desse módulo aqui, é o núcleo desse módulo aqui. Gente, antes da gente começar, vamos definir idealismo, né? Eu até gostaria de fazer uma pesquisa, se eu tivesse em classe com vocês, para entender o que cada um de vocês, assim, para saber o que cada um de vocês entende por idealismo. Mas assim, dissecando, gente, a palavra, idealismo vem de ideia, né? Vem de concepção mental, certo? Que é uma ideia. Uma ideia é uma concepção mental. Você teve uma ideia, você teve uma concepção, né? Você concebeu como é que eu vou definir ideia, gente? Você concebeu um quadro mentalmente. Você criou aquele quadro mentalmente. Aquilo é sua ideia, né? Você criou aquela imagem mentalmente. Então aquilo é sua ideia. Pois bem, o idealismo, gente, é a defesa das ideias em detrimento, ou seja, primordialmente as ideias e segundamente, primeiramente as ideias e segundamente, não existe essa palavra, o professor está usando só para exemplificar para vocês, segundamente as coisas em si, né? A realidade do mundo em si, a realidade perceptível. Gente, a ideia, olha, essa corrente filosófica do idealismo, na concepção do professor, durante o meu estudo, eu atribuí o início dessa ideia. A literatura é vasta sobre isso, tá? Porque sobre a filosofia causou um impacto grande. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, né? Os realistas, né, como eu disse, a primeira ideia, depois a realidade, os realistas discordam completamente dos idealistas. Já os racionalistas, eles acham que toda e qualquer percepção, todo e qualquer estímulo sensível passa pela ideia antes para se tornar conhecimento. Lembra que a gente falou a respeito disso? Spinoza. Gente, o próprio Kant, né? O próprio Kant, se a gente for fazer assim uma analogia bem superficial, o próprio Kant afirmava que tinha que haver um critério ideológico, né? Tinha que haver um critério, não é nem ideológico, gente, eu usei a palavra errada, é um critério das ideias, um critério racional, para que a realidade fosse absorvida como conhecimento. Portanto, o idealismo nada mais é que a valorização primordial, primeiramente, das ideias. Ou seja, todo tipo de conhecimento e todo tipo de realidade. O professor está com frio. Todo tipo de conhecimento e todo tipo de realidade seria baseado nas ideias. Esse é o idealismo, certo? Existem algumas variações de idealismo subjetivo, idealismo objetivo, mas assim, vocês ao raciocinarem sobre essas palavras que eu estou falando, idealismo subjetivo e idealismo objetivo, vocês mesmos vão deduzir que o idealismo subjetivo ele é totalmente gerado pelo indivíduo, certo? Se a gente for resumir o livro, o idealismo subjetivo ele é totalmente gerado pela ideia do indivíduo, pelo intelecto do indivíduo. Como? A própria subjetividade não é a tua opinião, não é a doxa, não é a tua opinião. Então, assim, o idealismo
subjetivo é uma corrente filosófica também que defende a totalidade das ideias para denominar as realidades como obra dos indivíduos, né? Já o idealismo objetivo é mais ou menos o que a gente falou a respeito de Kant. Haveria percepção de realidade, percepção sensorial, como diria Platão, percepção sensível, né? A gente já pode trazer para o termo sensorial, e um julgamento, um critério mental, um critério intelectual, ou seja, das suas ideias, para que você julgasse a sua percepção e a classificasse, né? Colocasse no critério certo. Por exemplo, isso aqui são objetos, isso aqui são animais, isso aqui são isso aqui são ideias abstratas, isso aqui é gramática, isso aqui é matemática, isso aqui é interpretação de texto. Percebe? É a sua ideia que vai julgar as percepções da realidade e classificá-las. E algumas, lógico, com certeza, você vai classificar como total zoeira, total porcaria, e vai descartar. Como vocês, né, mais jovens hoje em dia falam muito, uma bizarrice, né, uma coisa bizarra. Isso não existe. Percebe, gente? Então, veja, o idealismo se baseia na valorização da ideia. Vamos usar um exemplo de idealismo que não está aqui na apostila, o idealismo político. Né? Vamos colocar o idealismo político de um lado e o pragmatismo político de outro. O que seria o idealismo? Sonhos, né? I have a dream. Quem lembra do Ai, gente, esqueci agora. Na hora que eu lembrar eu falo pra vocês. Mas quem tiver curiosidade vai pesquisar quem falou I have a dream. Foi um estadista norte-americano. Eu não lembro agora. Ele teve I had a dream. Ele teve um sonho que era o sonho de igualdade, né? Porque acho que ele era negro e existia uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos no começo do século XX. Então ele pronunciou essa frase, I have a dream. Bom, o idealismo político é esse. Eu quero botar em prática as minhas ideias. Não, eu tenho uma ideia que eu acho que vai ajudar a população e coisa e tal, né? Sem falar, né? Porque isso aí já é demagogia. Então eu vou pôr em prática. Mas é uma ideia. E ele vai lutar por essa ideia. Esse indivíduo ele vai lutar por essa ideia. Essa ideia dele não é uma ideia realista. Ele não viu isso em algum lugar. Isso aí surgiu na mente dele. Ou seja, ele é um idealista. Aí você pega o pragmático. Você pega o político. A gente vai, por exemplo, do político pragmático. O político pragmático vê... Ele estuda a sociedade, ele se depara com a sociedade, com os problemas que existem na sociedade e desenvolve a partir daqueles problemas racionalmente, na lógica, quais seriam as soluções para aqueles problemas. Mas ele precisa da realidade para desenvolver a estratégia dele. Gente, eu sei que é meio maluquice total, né? Mas idealismo é show de bola. Porque veja, nós vamos agora para um exemplo que eu usei hoje de manhã numa escola. O que seria um profissional idealista, né? Vamos supor que seja um engenheiro idealista. Um cara que cumpre a função dele assim... Não, engenheiro não, porque o engenheiro já tem ideias próprias, ele é um profissional liberal, tal. Vamos para um vendedor idealista. Ele veste a camisa da empresa que ele trabalha, para a qual ele trabalha, e ele tem ideias
Ele próprio tem ideias, ele não segue orientações e nem fica percebendo a realidade. Ele tem ideias e as põe em prática. Agora, o resultado aí já é diferente. Né? Nós não vamos analisar resultado, nós não vamos emitir juízo de valor. Porém, esse vendedor, ele não absorve regras, né? Ele pode ser até um funcionário exemplar, mas ele tem ideias próprias e ele corre atrás, traduzindo para o português mais coloquial, de colocar em prática as ideias dele. Ele corre atrás, ele tenta colocar em prática as ideias dele. Isso é um profissional idealista. Já um profissional da área de vendas, né, pragmático, o que ele faz? Ele estuda o mercado, ele estuda a demanda, ele observa o comportamento do consumidor e aí ele raciocina uma solução, um improvement, uma técnica de melhoramento da estratégia de venda dele a partir da realidade. O idealismo é exatamente o contrário. O idealismo na filosofia afirma que a realidade só existe a partir das ideias. Certo? O realismo na filosofia é o contrário. As ideias existem antes. Perdão. A realidade, os cenários, existem antes das ideias. E são os cenários que formam o conhecimento. Lembra? Gente, por isso que Platão é jogo duro. Nós vamos citar Platão a vida inteira na filosofia. Você lembra quando a gente falou de Platão 400 anos antes de Cristo? Mundo das ideias e mundo... como é que é? Ele falava mundo sensível e mundo das ideias, né? Gente, o mundo sensível do Platão não é um mundo que fica chorando. Eu sou sensível, ninguém pode falar nada pra mim que eu choro. Não é bem assim. O mundo sensível, essa palavra sensível do Platão vem de sentidos. Sentíveis, que não existe essa palavra. Então é sensível. Mundo sensível, pegável, vível. Vível, ó. Eu inventando 500 mil palavras para poder tentar levar esse conceito para vocês. E o mundo ideal do Platão? Aquele mundo bacana, onde só tem pista de skate, videogame. Não é. O mundo ideal do Platão é o mundo das ideias. É justamente isso que eu estou falando para vocês. As ideias comporiam. Só que o Platão ele já via por outra ótica, né? O Platão ele via por aquisição de conhecimento. Ele analisava a forma de aquisição. Aí a gente cai no mito da caverna. Mas, hoje em dia, se a gente for pensar em idealismo e realismo, a gente vai cair na priorização das ideias no idealismo. As ideias criariam a realidade, as ideias do indivíduo e o realismo. Uau, que alarme, hein? E o realismo afirma, numa corrente filosófica oposta ao idealismo, que a realidade cria o conhecimento e não as ideias. A realidade cria as ideias, né? Isso é realismo. O idealismo é exatamente o contrário, é a priorização das ideias, é a priorização da consciência. O ser humano, o indivíduo, todo o indivíduo humano, todo ser humano teria ideias a respeito do mundo inanimado, do mundo não humano. Então, a realidade seria criada pelas ideias humanas. O realismo fala do contrário. As ideias humanas seriam formadas através de percepções sensoriais, né? Na testa tem sensor.
Percebe, gente, a grande diferença e o significado do idealismo? Então não vamos ficar muito elocubrando, né? Idealismo é isso, é dar prioridade às suas ideias. E na filosofia, simplesmente a realidade seria composta, seria registrável através das ideias dos seres humanos. Simples assim. Vamos ficar nesse básico que é mais legal. Porque idealismo leva o cara a odiar a filosofia para sempre. Tá bom? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.